Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, paz e bem. Esse é o canal Louvai o Coração de Maria e aqui você é sempre bem-vindo. Eu sinto aí que você está me observando. Claro, é por causa das minhas orelhas, não é? Hoje elas estão aqui de fora e eu digo para você que não será qualquer olhar que irá desconstruir todo o trabalho e o esforço que eu tive em superar o meu complexo. Antes eu tinha muita vergonha porque, olha, você percebe, minha orelha ela é coladinha aqui embaixo. Eu achava estranho que só, porque poucas pessoas têm assim. Depois, no ensino médio, nas aulas de genética, eu fui entendendo que isso aqui se trata de um gene recessivo, que se faz presente no pai, na parte paterna ou materna, há a probabilidade de os filhos nascerem assim. E como o meu pai e minha mãe têm os lóbulos colados, eu nasci desse jeito. Se eu comento isso com você é porque há muitas pessoas com complexos, sabe? Que se sentem cativas, não conseguem falar em público, ficam se escondendo, ou por causa da testa, do nariz, dos olhos, do corpo, enfim. E é muito gratificante quando conseguimos superar. É uma graça. Me recordo que um dia eu acordei, lembrando das minhas orelhas, e me veio assim um insight. Deus me deu as minhas orelhas e eu as amo. E a partir de então comecei a usar rabo de cavalo. Foi muito bom. Fechando esse parêntese aí da aula de genética, tenho outra meditação belíssima para compartilhar com você, que de antemão tive um tempinho para poder refletir sobre esse assunto tão bonito, ainda dentro do tempo quaresmal, cujo tema é Deus pode confiar em ti? Isso parece assim muito sem nexo. Geralmente nós é que somos convidados a confiar em Deus. E que história é essa de Deus confiar em mim, confiar em você? Rezemos uma breve oração ao Espírito Santo, pedindo que ele ilumine esta meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nada mais justo do que começar esse tema com aquele breve versículo de Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, prepara tua alma para a provação. Certamente você já escutou em algum lugar alguém falando, talvez não soubesse que é do livro de Eclesiástico, mas vale a pena também pegar a Sagrada Escritura, conferir e alimentar um pouquinho mais a vida de fé. Esse versículo é muito claro. Quando nós começamos a nos aproximar de Deus, a querer de fato caminhar com Ele, agradá-lo, as provações começam a aparecer. Tem gente que diz assim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. É tipo nesse sentido. Por quê? As coisas começam a dar errado, entre aspas, quando nos aproximamos do Senhor. Porque o inimigo, em primeiro lugar, ele nunca está satisfeito com a nossa aproximação com Deus. Jamais. A missão do encardido é nos afastar do Senhor. Então, quando movidos pela graça divina tomamos essa iniciativa, ele irá pouco a pouco, de uma forma às vezes muito sutil, tentando nos tirar desse propósito. Nesse caso são as tentações, porque tentações elas vêm do tentador, que é Satanás. Mas há as provações, que elas são por parte de Deus. Como diz, quando entramos para o serviço de Deus, prepara, porque Deus vai provar. E qual é o objetivo destas provas em nosso dia a dia? Nos fortalecer, meu amigo. Fortalecer a nossa alma.
Lembra da plantinha? Acho que já citei esse exemplo. Uma planta que ela é colocada no lugar onde sempre vem ventos fortes, a chuva bate, joga a plantinha para lá e para cá. Ela vai aprofundando as raízes, ela vai criando resistência, ela vai conseguindo vencer as intempéries. Ao contrário da plantinha que é colocada num cantinho, num vasinho, longe dessas ações do tempo, ela se torna débil, ela se torna incapaz, às vezes até colocamos, né? Uma planta que sempre está acostumada dentro de casa, colocamos lá fora, no sol, na chuva, no vento, morre. Porque desde pequenininha ela não passou por essas provas para poder fortalecer a sua estrutura. As provas vêm para isso. E como é que Deus vai nos provando dia a dia? Por meio da cruz, não é isso? Cada um de nós experimenta algo que vai nos incomodando e, ao mesmo tempo, se soubermos, se tivermos esse discernimento, vai nos fortalecendo. Todos temos nossas cruzes, pequenas, médias, grandes. Sempre cruzes que são enviadas até o tanto que conseguimos suportar. Assim nos diz a palavra de Deus. Deus não nos manda cruzes, provas mais pesadas do que aquelas que podemos suportar. E essa cruz, o sofrimento em si, vai nos lapidando. Vai mostrando quem somos realmente. Há duas formas bem distintas de como nos comportar diante do sofrimento e da cruz. Ou nos revoltamos, nos descabelamos, chutamos o balde, largamos para lá essa história de servir a Deus, de ser pessoa do bem, de ser pessoa honesta, de seguir os mandamentos, de ir para a igreja, de honrar o domingo como dia do Senhor, porque achamos que já foi demais. Nos revoltamos, largamos para lá. Ou continuamos, perseveramos, certos de que se for pesado demais, Deus irá aliviar. E que aquilo ali, aquele sofrimento, aquela cruz, aquela dor, irá se tornar sabedoria. Perceba aí, quais são as pessoas mais sábias que estão ao nosso redor? São pessoas que passaram por grandes privações, por grandes sofrimentos, por inúmeras perdas, pessoas que atravessaram grandes doenças e que estão aí de pé com o seu exemplo, sua edificação, para nos ajudar. E essas pessoas experimentadas pela dor, essas pessoas sábias, um dia podem ser eu e você. Basta que saibamos abraçar essa cruz, esse sofrimento, como não uma prova de Deus assim que vem nos castigar, Ele quer nos provar só para saber assim até que ponto a gente aguenta, como se fosse, né? Deus observando e meio que sorrindo, vendo às vezes nossos desesperos. Não é esse o objetivo. É nos assemelharmos ao seu Filho Jesus, a nosso Senhor que foi parar numa cruz e ao estar crucificado ele se torna solidário com toda a humanidade, carrega sobre os seus ombros todas as nossas dores de todos os tempos, diante de Jesus, durante o tempo em que ele esteve na terra e nós que vivemos depois do tempo de Cristo. Então Jesus é o nosso modelo de como fazer com essa dor, de como fazer com esse sofrimento. Jesus é como um construtor de pontes. Pontífice significa isso, construtor de pontes. Que para saber se aquela ponte ela consegue suportar a carga, ele vai colocando mais peso, para saber se a sua estrutura ela consegue suportar. E essas são as cruzes de cada dia, as limitações, as doenças, as incompreensões, as injustiças, calúnias e tantas outras coisas pelas quais passamos. São provas. São provas que vão testando a nossa solidez, meu amigo, minha amiga. Porque quando entramos para o serviço de Deus, o Senhor quer saber se nós estamos aptos para a sua missão. Cada um de nós tem uma missão aqui na Terra. Tem uma frase que em casa sempre se dizia: a gente não veio do oco do pau. Tipo assim,
temos uma origem, saímos das mãos de Deus, iremos voltar para Ele. E aqui, durante essa nossa peregrinação terrestre, cada um de nós irá desempenhar uma missão, uma vocação muito específica, para a própria salvação, mas também para a salvação dos próximos, das pessoas que nos cercam. E o Senhor quer saber se Ele pode contar conosco. Com essa prova que Ele nos envia, Ele quer saber da nossa solidez. E aqui eu me lembro de um acontecimento muito bonito na minha infância. Nem sei se eu me lembro, ou melhor, nem sei se minha mãe se recorda disso. Mas um dia ela chamou a mim, meu irmão mais velho, nós somos 3 irmãos. Tem um irmão mais velho e um irmão mais novo. O irmão mais novo, ele está dentro do espectro autista. Muito severo, muito comprometido. E como crianças, a gente não entende muito isso. Por que que o caçula, ou aquele, né, independentemente de ser o mais novo ou mais velho, por que que ele não é chamado a atenção, por que que ele faz o que ele quer e os pais não repreendem. Então, como crianças, a gente ficava meio chateado com isso. E minha mãe, com muita sabedoria, minha mãe sem muito estudo, minha mãe, claro que ela não tinha experiência em lidar com um filho autista, mas ela nos chamou e explicou. Acho lindo, e sim, sabe, até hoje aquela imagem é muito vívida. Ela falou, meus filhos, eu quero explicar algo para vocês. Quando Deus mandou seu irmão, é porque ele me deu uma missão. Ele queria saber se eu, como mãe, seria capaz de abraçar essa missão, de levá-la até o fim com amor, com entrega e com sabedoria. Foram mais ou menos essas palavras. Que Deus deu essa missão para saber se ela era capaz. Olha só. Naquele tempo, assim, não se falava muito de espectro autista, não, como agora. Demorou muito tempo para fechar o diagnóstico do meu irmão. Mas ela entendeu que ter um filho naquelas condições, com aquelas adversidades, com a incompreensão da sociedade, enfim, era algo que pesava muito para ela, mas que ela entendeu que veio das mãos de Deus. Tinha saído das mãos de Deus, Deus havia confiado para saber se ela seria digna e seria capaz. Então, eu acredito que isso elucida muito mesmo esse nosso conteúdo, de saber se Deus pode confiar em nós, nessa missão. Sua missão aí de casado, de mãe, de pai, de família, uma missão árdua, belíssima, que é totalmente contra a corrente deste nosso mundo, que é contrário à família tradicional, a esses valores. Você que é solteiro e que diante de Deus, para agradá-lo, com certeza, está nessa luta de viver a castidade, de viver conforme aquilo que Deus pede para você na sua condição de solteiro ou solteira. Aquele que é consagrado, que é sacerdote, que é religiosa, também enfrenta vários desafios. Muitas cruzes também, muitas renúncias, assim como você. E o tempo todo é como se fôssemos essa ponte sobre a qual Deus nos coloca estas cruzes, estes fardos, para saber. E aí? Há solidez em você? Você consegue levar adiante? Posso contar contigo para a salvação das almas? Para o bem-estar da sua família? Para que o reino de Deus possa acontecer em nosso meio? E aí responderemos com a nossa conduta. Se estaremos serenos, confiantes de que Deus pode contar conosco, ou se nos descabelaremos e nos desesperaremos e deixaremos tudo para lá. Há esses 2 comportamentos. Qual deles que o Senhor deseja e espera de nós? E é assim que concluímos, nossa meditação, meu querido, minha querida, com essa certeza de que em algum momento, se ainda não chegamos tão assim perto daquilo que Deus sonha para nós, em algum momento Ele poderá encontrar, poderá ter esse crédito em relação à nossa conduta, à nossa correspondência. Porque Jesus, Ele é o nosso modelo. Ele, ao ter se encarnado, Ele nos mostrou tudo o que suportou
Tudo que ele suportou, nós também, graças a Jesus, podemos suportar. A humilhação, a injustiça, o descaso, tudo isso em alguma medida nós passamos. E olhando para Jesus, nós conseguimos tirar força da contemplação do mistério de Cristo sofredor para o nosso dia a dia. Por que então optar pelo caminho mais fácil, por aquilo que é mais lucrativo, por aquilo que se mostra ao mundo, se Jesus escolheu justamente o contrário? Se Jesus foi pelo caminho da humildade, que nós também possamos caminhar com Jesus e que Jesus possa confiar em nós. Um grande abraço, estaremos juntos em nosso próximo vídeo, se Deus quiser, se Nossa Senhora permitir. Fiquem com Deus!